Oi, gente! Olá, gente! Tudo bem? Tudo bem bom? com vocês? Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo ótimo? certo? Tudo bem? Então tá bom. Tudo bem? Melhor ainda nesse universo aqui, Melhor né? ainda nesse universo aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar o rapaz aqui, né? Mas é porque hoje a gente resolveu sair do nosso estúdio Casa Fernanda, o que quer que seja, e viemos... estamos aqui outdoors, né? Um programa outdoors, fora do nosso estúdio. Primeiro seguindo... Na Casa de Quadrinhos. Na Casa de Quadrinhos e seguindo a sugestão do nosso... Do Cássio Ribas. Isso. Que colocou essa semana lá no meu Facebook uma sugestão pra gente prestar uma homenagem, fazer um programa, um esquema novo sobre Stan Lee. Sobre Stan Lee. Então, Cássio, sua sugestão foi aceita, por isso nós estamos aqui na Casa de Quadrinhos. Isso. Não poderíamos fazer isso sozinhos, né? Então nós viemos hoje para Casa dos Quadrinhos, Casa de Quadrinhos, Dos né? Quadrinhos. Casa Dos dos Quadrinhos. Quadrinhos. Casa dos Quadrinhos, conversar com o Cris Seixas, diretor da Casa dos Quadrinhos e podemos dizer que um dos maiores especialistas em quadrinhos aqui de Minas Gerais ou não? Não. Mas eu gosto muito, sou muito apaixonado por quadrinhos. Muito apaixonado, Aqueles, né? não, James, do Belo Horizonte não, do Brasil. Do Brasil, né? Então o que a gente vai fazer hoje a gente vai fazer uma viagem de Stan Lee até Casa dos Quadrinhos, até o Cris, até o trabalho dele, que a gente vai chegar lá. Mas antes, vamos rebobinar e falar do Stan Lee. Para quem não sabe, para quem chegou agora, o Stan Lee faleceu semana passada, 10 dias atrás. Stan Lee, um dos criadores, né, da Marvel. Inclusive estou aqui com um livro que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Se você hoje vai ao cinema e assiste Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha, Vingadores, é porque um dia esse cara, Stan Lee, teve a ideia de criar super-heróis e humanizá-los, que é o que a gente já estava falando antes, né, Cris? Acho que a gente pode começar por ali. Qual é o grande legado? O grande tchan do Stan Lee. O que tornou o Stan Lee, transformou o Stan Lee em Stan Lee? Eu acho que, assim, lógico, são vários pontos, mas o que eu acho mais importante de mencionar é realmente ele ter humanizado os super-heróis. Porque ele veio de uma época que os super-heróis tinham uma dimensão de deuses ou semideuses, e aí os leitores começavam a ter uma ideia inatingível daquilo ali, que ele começava a ficar muito distante dos leitores. E o Stan Lee sempre achou que os super-heróis podiam ser alguém como a gente. O dia a dia de um super-herói podia ser você ou eu, de alguma forma, virar um super-herói. Uhum. E partindo dessa premissa, ele foi criando todo esse universo. Eu acho que o mais emblemático nisso é o Homem-Aranha, né? Sim. Aquele estudante, super mais inseguro, franzino, mais né? e aí gente passa a ter o lado super-herói. Uma vida cagada, né, gente? Uma vida cagada. Uma vida cagada. Uma vida cagada, né, E gente? virou um super-herói, exatamente, né? Completamente diferente. Talvez seja isso mesmo, completamente diferente, sei lá, de um Superman, né? Um Superman da DC, né? Que esse sim era o semideus. Né? Se bem que o Superman, né, gente? O Superman convivia ali no jornalismo, né? A vida cagada também. É vida cagada também. A vida cagada verdade. também. Essa história do Stan Lee humanizar os super-heróis talvez tenha um pouco a ver com a origem dele, né? Ele é filho de pais romenos que se mudaram para Nova York e eles moravam num quarto de sala no Bronx, né? Ele não teve uma vida nada fácil aí, o Vida começo cagada. da vida Vida dele. cagada. Pois é. Então, né, pode ter a ver também, né? Tem, com certeza. Com certeza. Você estava falando sobre... eu li que ele tinha uma parceria muito bacana com os ilustradores. Isso. E que ele fazia a sinopse, sei lá, 2 parágrafos, entregava para os ilustradores, eles ilustravam maravilhosamente bem e depois ele colocava só as falas. Isso, grande parte dos quadrinhos dele foi nesse processo, um processo muito raro de ser utilizado. Assim. A gente já usou algumas vezes, mas assim, é muito difícil prever o resultado de um processo assim. E eu acho que esse era o outro grande diferencial que eu queria falar, é a escolha das duplas de criação. Do parceiro. Do artista que ia trabalhar com ele. Que é importantíssimo, né? Importantíssimo. Acho que parte do sucesso da carreira dele foi isso. Então, o Jack Kirby é o maior deles, é o que realmente deu a cara do universo do Stan Lee. O Jack Kirby, lógico, teve muita produção própria, mas a parceria Stan Lee e Jack Kirby é muito dessa cara de super-herói que a gente conhece. E o Steve Ditko também, que deu a cara do Homem-Aranha, né, de ser franzino e tal, isso também é uma outra grande parceria. E por aí vai. Então, eu acho que ele soube
usar essas parcerias, inclusive fazendo esse processo. Ele dava a ideia, um gênio igual o Kirby fazia um super trabalho de quadrinista e ele voltava aplicando os textos que ele achava mais adequados. Inclusive, é uma coisa muito importante a gente falar, você citou o Ditko e o Jack Kirby, que é porque a gente fala muito do Stan Lee, porque ele é o personagem icônico da Marvel, né? Ele é o cara que aparece, continua aparecendo nos filmes da Marvel, sempre aquela ponta e tal. Mas ele não teria sido o que foi sem os parceiros. Né? Então, principalmente esses dois que você citou são tão gênios quanto o próprio Você sabe Stan quando Lee. é que começou essa história dele aparecer nos filmes? Porque Olha, isso também é tão divertido, né? Nos gente? anos 80 Imagina. já tinha ele aparecendo nos filmes. Antes eu acho que já teve aparição também, mas não sei dizer precisamente É. qual filme, né? Assim, a super... O Hulk aqui, eu acabei de abrir. Do Lou Ferrigno. Eu acabei de abrir nessa página aqui, coincidentemente, né? Que foi uma das encarnações do Hulk aqui na TV, Eu né? acho que esse Hulk é o Hulk da nossa infância. É o da né? nossa infância. É, né? O do dava Ferrigno. medo. Total, né? Dava Dava medo medo total, mesmo. né? Então essa primeira geração de série de TV e coisas de filme que teve do Homem-Aranha também nos anos 70 e tal, foi essa primeira grande tentativa de ir pro chegar ao cinema cinema. pra Marvel. Foi o primeiro degrau, né? Primeiro assim. degrau. E tem livro só da história da Marvel, que ela quase quebrou e depois voltou e quebrou de novo e voltou. Então, Tem um livro muito legal que conta a história da Marvel, esse que você está falando, né? tem o que é Comic Wars, que são as Isso, guerras, exatamente. Comic Wars, que conta as guerras da Marvel, né? E Como esse- que ela Que ela quebrou, foi e chegou voltou. mesmo a ficar decadente, Sim, né? Isso. sim, chegou. É. E tem essa história há 10 anos, a gente está falando de A gente está falando de 10 filmes, anos. outros filmes mais antigos. Mas se você for pensar bem, Hollywood abraçou essa causa mesmo da Marvel e botou holofotes sobre ela tem 10 anos. A partir né? do primeiro Homem de É muito Ferro, pouco que é o tempo, marco né? inicial. porque né, se você anos. parar pra pensar, a gente está esquecendo que o X-Men também foi criado É pelo Stan Lee isso, também. exatamente. Pra É você ver a verdade. dimensão da criação. é né? verdade. Você vê a coisa como concorrente, mas não é. É do Não Stan é. Lee também. É. Só- Que eu só- acho que é a grande primeira entrada do super-herói no cinema moderno. Pra quem não tá ligado nessa história, tudo é Marvel, X-Men, Vingadores, todos esses heróis. Só que no cinema as coisas se separaram por questões de direitos autorais. Direitos né? autorais. A Marvel vendeu os direitos do X-Men pra Fox há um tempo atrás e a Fox começou a fazer os filmes do X-Men. E o aí Homem-Aranha depois com a Sony. E né? o Homem-Aranha com a Sony. Então as coisas ficaram separadas. Mas tudo Disse é Marvel. que parece que agora com a história da junção da Disney com a Fox, os X-Men podem vir a Isso, serem incorporados no universo cinemático da Marvel. Mas isso a gente cenas dos próximos capítulos. Lembrando que lá atrás, algumas curiosidades, né? O primeiro texto dele, o primeiro desenho ilustrando um texto dele foi o escudo do Capitão América. Eu acho uma coisa legal, como legal. curiosidade, né? De falar da infância. Nós já falamos que ele teve uma infância, adolescência bem humilde, né? Ele escreveu obituário. Depois ele serviu o exército americano, né? E nisso foi uma confusão na vida dele. Foi lanterninha de teatro até chegar. E a história dele ser mesmo o criador desse personagem, ser quadrinista e tal, foi tardia, né? Foi aos 40 anos, impulsionado pela mulher, porque ele se achava velho quando ele recebeu o convite. Ele tinha trabalhado para Timely, né? Aquela antecessora da Marvel. E aí, quando recebeu o convite de verdade, agora vamos reformular. E foi a partir daí do sucesso dele. Quem impulsionou falou assim: não, vai lá, que velho o quê, né? O que você sabe fazer é isso e tal, foi a mulher dele. E tem uma coisa muito legal agora, né? Colocaram várias frases dele, icônicas, né, ao longo da vida, quando ele morreu. Mas uma das que eu achei mais bacana mesmo, ele dizendo, né, que no começo ele tinha muito esse conflito, porque ele poderia ser engenheiro, médico e tal, mas ele escrevia quadrinhos, né? Quadrinhos. Ele fazia quadrinhos, até ele perceber que o entretenimento era uma coisa tão importante quanto, né? Porque né, gente? O Fica a lição, né? entretenimento Fica a lição. Talvez uma das grandes lições dele, né? Cris, uma das coisas, uma das características do Stan Lee, principalmente nos textos dele, né? Ele trabalhava com questões muito profundas, questões filosóficas, questões raciais, né? A gente estava até comentando sobre o X-Men, né? Isso. Quanto que você estava falando sobre X-Men? Inclusão. A inclusão que é o porque X-Men, assim, né? tem um tema que eu acho pertinente hoje em dia mesmo, de inclusão, a diversidade que você deve conviver ao longo de sua vida e tudo mais.
E esse tipo de coisa que a gente fala muito, representatividade, Que a gente acha que hoje que hoje é realmente uma questão mais forte, mas o Stan Lee já entrava nisso com os dois pés na porta na década de 60. O X-Men é basicamente isso. Ele montou a equipe isso. O líder era cadeirante. E assim, a primeira a equipe tinha índio, tinha imigrante, tinha negro, tinha todas as situações. E ele sempre tratou isso. Por exemplo, o parceiro principal da história do Capitão América depois da Segunda Guerra, depois do Buck, é o Falcão, que é negro. Falcão é isso. E ele que veio, né, com a história do Luke Cage e tudo mais, o Demolidor que é cego. O Demolidor é cego. Então, assim, o Stan Lee sempre colocou isso. Saber conviver com todos os alienígenas, né? Por mais diferente. Essa história que ele fazia até com o Kirby, assim, tem todos os tipos de alienígenas, você tem que aprender a conviver com eles. Isso é muito legal. Isso é muito legal, Qual gente. o seu personagem preferido? Já entrando nessa questão, o Surfista Prateado e o Galactus, que é o vilão dele. Porque tem a ver com isso, né? Eu tenho uma parte pessoal que eu gosto muito de questões mais existencialistas ou filosóficas, quando o entretenimento, até um pouco do meu trabalho pessoal, eu já tentei entrar, como que você vai trabalhar existencialismo no entretenimento. E eu acho muito importante a existência do Surfista Prateado, até uma coisa que você está falando, que é uma dó ele não ser tão trabalhado. Ele não é mesmo, não. Ele ainda é muito mal trabalhado aqui, ó. Tá aqui, belo pra quem desenho. não tá ligando, ó, que belo desenho. Tá ligando o nome à pessoa? Quem não tá ligando o nome à pessoa, tá aqui o Surfista. O Surfista foi trabalhado no cinema, no filme do Quarteto Fantástico, né? Sim, Acho de uma que só, né? maneira muito E forte. eu tava falando de uma forma muito caricata também, né? Não é essa profundidade toda que ele tem, né? É capa do Joe Satriani. Capa do Joe Satriani. De um dos Clássica discos. capa. Clássica. Son of capa. Van Halen. Isso. Então, assim, essa é a nossa homenagem ao Stan Lee. Agora vem a pergunta de $1 milhão, Cris. Você acha que este lugar, Casa dos Quadrinhos, que é o que a gente vai começar a falar agora, da Casa dos Quadrinhos, do Cris e tal, você acha que esse lugar existiria sem o Stan Lee? Ou qual a porcentagem da influência dele aqui? Eu acho que como a Casa dos Quadrinhos é hoje, não consigo imaginar. Grande parte do que a gente tem aí dessa vibe positiva que as coisas do Stan Lee representam, parte do que a gente modela, escreve, é diretamente ligado aos universos que o Stan Lee criou. Talvez o interesse das pessoas que procuram a Casa dos Seria Quadrinhos diferente. Tem aumentado. tenha aumentado por Pois é. causa da Tem né, aumentado? Como é que tá? Tem aumentado em função de todo esse sucesso da Marvel, no cinema principalmente. Você nota alguma diferença? Eu acredito que é o seguinte, que o aumento é pouco, não é tão significativo, mas a credibilidade de ver que isso pode ser uma profissão, que pode ser parte legal. da sua vida, que isso realmente pode ser uma continuidade da vida de um jovem, e isso passou a acontecer. Porque os pais, há 20 anos atrás, eram mais receosos, assim, o que meu filho vai fazer lá e dali ele vai fazer o quê? Agora eles Como você entendem, tem né? os cinemas mais milionários, os vários dos games que dão mais resultados, e o quadrinho continua aí firme e forte, e grande parte disso Continua se mesmo, deve né? à Marvel e à Disney, e isso acaba refletindo positivamente para nós. Tá. Porque até o próprio aluno fala, não, dá para eu chegar em algum lugar com isso aqui. Tá. Assim, não é simplesmente um hobby. Só rebobinando então a história da Casa dos Quadrinhos. Quantos anos? Vai fazer 20 anos, está com 19 anos. 20 Maravilha. anos. Agora em 19 dezembro, anos. 19 anos. Comemorações Aqui atrás, especiais para o ano que vem? Estamos pensando em alguma coisa para o final do ano que vem. Pois que aí é, são os 20 anos mesmo. Aqui atrás tem a revista, né? Pois é, Ah, vamos falar da Fahrenheit, Fahrenheit. aqui. Principalmente essa aqui, né? É, Porque você vai lançar um novo número agora, deixa uma né? matéria também. Não, aqui, ó. Todas, eu também quero. Pode Só ler. pra você, gente? Como assim? Essa Fahrenheit. é produzida aqui pela Big Jack, que é a... Isso aí é o seguinte, o que aconteceu esse ano? A gente está fazendo um quadrinho que é muito pessoal, comigo e o artista Eduardo Pancico, que trabalha para DC, Que é o Calango. que é o Calango, é um trabalho pessoal nosso. E esse ano ele não teve oportunidade de produzir por causa dos trabalhos dele na DC Comics. E nesse buraco, o que a gente achou interessante? Mostrar esse trabalho de personagens que moram em Minas Gerais, né, os personagens, para o resto do Brasil. Então a gente vai ter uma mesa na Comic Con Experience agora em dezembro, e a gente está produzindo, através do Catarse, que foi bem sucedido, a gente está produzindo uma edição especial de uma aventura que saiu no jornal Estado de Minas,
e mais uma história do artista Danilo Dias e Lucas Libano, que eles eram artistas da extinta revista Mad. Tá. Então a gente está fazendo um quadrinho especial para as pessoas verem esses heróis de Minas Gerais que o pessoal fora de Minas nunca viu. Porque isso foi publicado em Minas, teve uma boa repercussão. Essa minissérie teve distribuição nacional, só que teve distribuição nacional há 16 anos atrás. E o Estado de Minas saiu há 16, 17 anos atrás. Então a gente falou, cara, eu acho que dá para essa nova geração saber que dá para ter personagem nacional, usar a coisa mais importante que eu acho da revista, né? Usar as referências da cidade. Por exemplo, tem parte da aventura, principalmente nos Estados Unidos, fala assim, onde você tá? Me busca na rua Tupi, senão eu não vou conseguir. A própria capa da estação, a própria capa dessa aqui, ó, essa o reflexo ali no vidro é o edifício Acaiaca. Esse relógio aqui, né, Cris? Que é na Bahia. E aquele relógio que está na Rua da Bahia, ali perto do Conexão Aeroporto, né? Aqui é a Praça da Estação. Praça da Estação. E aqui é no Mangabeiras, lá na Quem Praça quiser do saber Barro. mais sobre a Casa dos Quadrinhos, Site casquadrinhos.com.br. E lá tem todos os cursos, tem modelagem aqui Tem. também, né? A gente vai até umas imagens aí de modelagem e tal. Tem modelagem e aí os cursos são cursos de desenho, aqui, escrita por exemplo, também. depende do interesse do aluno. Então, o aluno que quer realmente se profissionalizar nisso aqui, ele vai fazer o técnico profissionalizante em artes visuais. Aí ele vai passar todo o processo, 3D, animação, legal. roteiro para game ou para quadrinho, vai passar pelas mais variadas técnicas para ele poder trabalhar em qualquer mídia. Porque eu acho que o mais importante não é aprender uma técnica específica. Não é aprender só a fazer o quadrinho, Não. desenhar aqui, é trabalhar em qualquer mídia. Para ele Então, mostrar se pro quiser pai que vale a pena. quiser ser animador da Marvel lá em Hollywood, ele pode. Aliás, tem casos, Aí né? o outro tem. Tem Aí casos, o outro caso é a pessoa que quer fazer uma coisa específica. Não, eu quero só aprender a desenhar. Vem aprender a desenhar Vem aprender e a pronto. desenhar. Entendeu? Então depende do interesse da pessoa, Então é até onde isso. ela quer chegar. Legal demais. gente, Obrigadão pelo olha, convite. Cris. valeu demais, Obrigado. Cris. Obrigado Foi demais. lindo. Obrigado demais. Um beijo. né? Ô, gente, antes da gente despedir, eu quero mandar um beijo, um abraço para Maurício, motorista do Uber, É verdade. que é nosso fã, que acompanha o Esquema Novo. Eu fiquei de mandar um abraço para ele. Maurício, valeu pela audiência. Isso. É isso. Então é isso. Voltamos na semana que vem. Tchau. Leiam, ouçam, vejam, assistam tudo de quadrinhos, Modelem. a Casa dos Quadrinhos. Entrem na Casa dos Quadrinhos, vejam o trabalho do Cria de todo mundo. E quem for CCXP, procura ele lá, tá? Estarei por lá. Até Tchau. a próxima.